há muitas projeções também sobre o que acontece na justiça brasileira, ou qual será o posicionamento, por exemplo, da instância mais alta do Ministério Público. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve entregar nos próximos dias o parecer no qual deverá pedir a condenação de Jair Bolsonaro e aliados na ação que investiga a suposta trama golpista. Inclusive, essa informação foi adiantada por alguns portais de notícia. O prazo para o procurador apresentar essas alegações finais se encerra amanhã, mas por ser um fim de semana, a entrega foi prorrogada para segunda-feira. Gonet irá expor os fatos finais desse caso, incluindo provas, os fundamentos jurídicos para pedir ou não a condenação do núcleo ligado ao ex-presidente. Caso entenda ser pertinente, o procurador também pode pedir a absolvição de algum réu. Após a apresentação das alegações finais por Gonet, começa a contar um prazo para a manifestação da defesa do ex-ajudante de ordens, o delator Mauro Cid. Na sequência, após os 15 dias concedidos a Cid, abre-se o prazo conjunto para as demais defesas, entre elas a do ex-presidente Jair Bolsonaro. Dávila, de ontem para hoje, já há muitas reflexões de que maneira o episódio que envolve o anúncio da taxação poderia também influenciar o processo que acontece na justiça brasileira. É possível conectar? É preciso aguardar algum tipo de avanço em relação às tratativas que acontecem com o governo norte-americano, ou qual será o posicionamento do governo brasileiro? Queria que você discorresse se essas coisas se encaixam em algum momento. Não encaixa na questão da Procuradoria-Geral da República. Aliás, já está pronto, né? Todo o processo conduzido na Procuradoria-Geral da República não foi baseado em evidências, dados e fatos. Foi baseado numa delação de Mauro Cid com suposições levantadas no inquérito que não tem prova concreta. É esse o ponto. Então, é uma narrativa, não é um processo. Só que essa narrativa já está pronta há muito tempo, Canhato. Não é o fato dos Estados Unidos que vai alterar essa narrativa. Então, a acusação vai ser apresentada pela Procuradoria-Geral da República, como foi, inclusive, a atitude do Procurador-Geral da República na condução das oitivas, sempre puxando para o lado da narrativa, explicando para questões do depoimento do Mauro Cid, da delação premiada, mesmo quando há inconsistência, insistindo que aquilo é a realidade. Então, assim, já está feito, isso aí já está na gaveta, pronto há um tempão. Aliás, nós estamos vendo, isso aqui é um teatro, é só um ato de formalidade, mas as coisas já estão prontas, a gente já sabe disso, não tenho a menor dúvida de que a Procuradoria-Geral da República vai emitir um parecer condenando todo mundo, porque a peça de acusação ficou clara, que é apenas a delação premiada de Mauro Cid, com alguns indícios levantados pela Polícia Federal que não faz sentido algum. Então, assim, é isso, já está dado. Agora, cabe ao Supremo julgar, e a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? Você, Mota, Procuradoria deve pedir a condenação de Jair Bolsonaro nesse parecer que possivelmente será apresentado na segunda-feira. Essa é a indicação de vários veículos de comunicação, principalmente os que cobrem os assuntos jurídicos. Enfim, e aí, em paralelo, tem a situação que envolve o anúncio de Donald Trump. Eu li algumas pessoas que aventam, sim, a possibilidade, sei lá, do Congresso Nacional colocar em votação um projeto de anistia. Existem alternativas, algumas, para muitos, fantasiosas, mas há, né, Mota? Claro, todas as alternativas são possíveis. Eu sempre lembro disso. Quem não acredita em mim, basta ler um pouco da história brasileira, né? Essa semana a gente teve a comemoração do 9 de julho. Muita gente não sabe o que é 9 de julho, as gerações recentes não sabem direito o que foi 9 de julho. 9 de julho foi um levante, quando o estado de São Paulo pegou em armas para lutar contra um ditador. Vocês já imaginaram um negócio desse? Eu nunca vi o 9 de julho ser apresentado dessa forma, né? Geralmente fala de revolução constitucionalista, mas o que é uma revolução constitucionalista? Ora, é quando o Estado inteiro disse: nós não vamos ficar aqui recebendo ordem de um ditadorzinho que não tem legitimidade nenhuma, que disse que ia ter uma Constituição e não tem Constituição nenhuma, resolveram pegar em armas. Então, eu acho, Canhato, que é um momento muito complicado para um parecer como esse.
É mais uma peça, esse quebra-cabeça gigante. É evidente que a justiça não deve deixar se contaminar pela política. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso. Também é evidente que essa regra há muito tempo não vale no Brasil. A gente toda hora escuta dizer que determinada decisão vai ser apressada por causa das eleições. A questão que fica agora é a seguinte: será que a justiça vai se deixar influenciar pela política internacional? Até que ponto a carta de Donald Trump vai mudar o rumo dos acontecimentos aqui? E essa história toda tem um detalhe irônico que eu queria lembrar. Jair Bolsonaro, salvo engano, foi declarado inelegível justamente por causa de uma reunião com embaixadores estrangeiros, não foi isso? Pois é. Agora, Beraldo, eu li no dia de hoje reflexões que indicam que as defesas dos réus estariam receosas com um possível rigor adicional da Suprema Corte nos julgamentos, na avaliação do episódio que envolve esses réus. Enfim, é possível a gente apontar uma leitura distinta ou querer dar um recado nas eventuais sentenças por conta do que foi manifestado por Donald Trump? Você acha que faz algum sentido ou lhe parece uma obra de ficção? O que é exatamente que faz sentido no Brasil hoje? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Você citou obra de ficção. O que é uma obra de ficção? O que é uma peça de teatro? O que é um filme? Os atores, aquelas pessoas envolvidas, quando elas vão para fazer as suas gravações, as suas interpretações dos seus atos, elas já sabem o final como será. Elas já sabem se o seu personagem morre, se não morre, se a mocinha fica com o mocinho, se vai ter beijo no final, se não vai. Isso tudo está dado. E a impressão que nós ficamos é justamente de que este caso, por tudo aquilo que assistimos, por todas as manifestações, até pela forma como foi colocado de que era preciso acelerar este processo para não haver contaminação do processo eleitoral, como se a justiça agora vai funcionar mais rápido ou com mais lentidão em razão do calendário eleitoral. Porque muito mais importante que o calendário eleitoral para a população brasileira é colocar na cadeia com celeridade aqueles que assaltam, que matam, que sequestram, que estupram. E não esse tipo de coisa que a gente tem assistido, esse circo que a gente tem assistido. Este julgamento é o julgamento que não precisaria ter acontecido, porque a acusação já estava apresentada. Os juízes, desde o primeiro momento, a gente precisa se lembrar aqui, este julgamento começa com a exibição por parte de um ministro da Suprema Corte brasileira de um filme. Precisamos lembrar o que aconteceu. Não precisamos lembrar que filminho não, ministro. Julgamento se dá nos autos. Julgamento se dá com base em provas. O que não está nos autos não está no processo, não deve ser considerado. Eu não sou advogado e sei disso. Mas no Brasil tudo se aceita. No Brasil não há mais nenhuma preocupação, nem com a Constituição, nem com a institucionalidade. Vale absolutamente tudo. Alguém tem alguma dúvida sobre o resultado desse julgamento? Não tem. Agora vão dizer que por causa do Trump, vou dar respostinha para o Trump. Ora, isso aí é uma bobagem. Mas, Caniato, eu registro aqui o meu otimismo com o futuro do Brasil. Sempre que há na história esses momentos de naufrágio institucional, em que a Constituição não é levada a sério, em que cada um faz o que quer, conforme o poder da sua caneta, há uma correção. Essa correção virá. Essas pessoas, por exemplo, que foram presas no 8 de janeiro, que estão cumprindo 14, 15, 16, 17 anos, porque escreveram uma estátua com batom, essas pessoas, em algum momento, elas terão a justiça restauradas para ela. Algumas será tarde demais, algumas já terão morrido, porque nós estamos falando, inclusive, de idosos que estão presos. Mas a história mostra isso. Eu tenho certeza que esta correção institucional acontecerá em breve.
Pois é, quero agradecer muito as pessoas que enviam mensagens, perguntas, comentários, elogios, críticas. Rosa Lima, Adriano Araújo, Débora Souza, Sueli Cardoso, Erickson William, Cícero Soares de Brito, Brasil Avante, enfim, várias pessoas se manifestando durante o programa. A gente vai fazer agora uma rápida parada. Voltaremos em 1 minuto e 20. É super rápido, tem mais notícia, mais informação e a sua presença é importante. Eu conto com você. Até já.